Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu me chamo Luana, professora de matemática, e hoje vamos falar sobre retas e planos. Retas e planos. Vamos aos conceitos? Chamamos de plano um subconjunto no espaço R3, no qual quaisquer dois pontos desse conjunto são capazes de ser ligados por um segmento de reta inteiramente incluso no conjunto. Retas paralelas. Duas retas são paralelas se elas não possuem interseção e estão em um mesmo plano. Ou seja, retas paralelas, quando diz que não possuem interseção, é que elas não se cruzam, certo? Elas estão no mesmo plano, porém não se interceptam. Retas concorrentes. Duas retas são concorrentes se ela tem um ponto em comum. Temos aqui exemplos de retas concorrentes. Temos aqui a reta R e a reta T. Observe que elas têm esse ponto em comum, então elas são concorrentes. Temos aqui a reta S e a reta R, que também têm um ponto em comum, então também são concorrentes. Retas reversas. Duas retas são reversas se elas não têm interseção com a outra e se elas não são paralelas. Então, retas paralelas não possuem ponto em comum, retas concorrentes possuem um ponto em comum e as reversas, elas nem são paralelas e também não possuem ponto em comum. Um plano no espaço R3 pode ser determinado por qualquer uma das situações a seguir. Três pontos não colineares, ou seja, não pertencentes à mesma reta, certo? Um ponto em uma reta ou um segmento de reta que não contém um ponto em um segmento de reta que não contém um ponto, duas retas paralelas que não se sobrepõem, dois segmentos de reta paralelos que não se sobrepõem, duas retas concorrentes, dois segmentos de retas concorrentes. Então, isso é um plano no espaço R3 que pode ser determinado em qualquer uma dessas situações que acabei de ler. Posições de retas e planos. Bem, já vimos aí as posições de retas, agora vamos ver as posições entre retas e planos. Reta paralela a um plano. Temos aqui esse plano alfa e temos aqui a reta R, que é paralela a esse plano. Reta perpendicular a um plano. Temos aqui o plano alfa e temos essa reta R agora perpendicular a esse plano. Observe, ó, que está formando esse ângulo reto, por isso que é perpendicular a este plano. Distância de um ponto a um plano. Temos aqui o plano alfa e temos esse ponto aqui distante a esse plano, certo? O ponto P. Posição entre os planos. Bem, já vimos a posição entre planos e retas, vimos a posição entre retas e agora a posição entre planos. Planos concorrentes. No espaço R3, são planos cuja interseção é uma reta. Então, temos aqui o plano alfa e o plano beta. Observe que eles têm essa interseção, que é essa reta R. Então, aqui são planos concorrentes. Planos paralelos. Temos aqui dois planos paralelos, alfa e beta. Eles não possuem interseção, certo? Por isso são planos paralelos. Diedro. Dizemos que tais planos formam um diedro quando ambos são concorrentes. Chamamos de ângulo diedral o ângulo formado por dois planos concorrentes. Então, temos aqui o plano alfa, o plano beta, eles são concorrentes, certo? E possuem essa interseção na reta R e forma esse ângulo θ aqui, que é chamado de ângulo diedral. Planos normais perpendiculares. São aqueles cujo ângulo diedral é um ângulo reto, ou seja, 90 graus. Temos aqui o plano alfa e o plano beta, a interseção R, e observe que esse ângulo formado aqui é de 90 graus. Então, aqui são planos normais perpendiculares. Bem, vimos posição entre retas, posições entre plano e reta, posições entre planos e agora iremos responder algumas questões para reforçar tudo o que vimos nessa aula.
Bem, agora vamos aprimorar ainda mais nossos conhecimentos sobre retas e planos, respondendo às questões. Bem, nessa questão bem simples, vamos ver o seguinte. Na educação infantil, são utilizadas diversas ferramentas e técnicas que colaboram com a aprendizagem da criança. A figura a seguir apresenta a planificação de um dado, utilizado em atividades lúdicas, cujas faces possuem formas geométricas impressas. Durante uma atividade com a turma, utilizando o dado representado na figura, a professora posicionou Marcelo e Lúcia um de frente para o outro. Aqui podemos observar a planificação desse dado. Temos aqui figuras como coração, temos aqui círculo, temos aqui losango e temos aqui duas setas, certo? Entre eles, colocou o dado na altura dos olhos das duas crianças. Se a imagem vista por Marcelo é uma seta virada para cima, a imagem vista por Lúcia é. Temos aqui as opções e vamos analisar. Bem, temos Marcelo e Lúcia. Na questão, disse que Marcelo está de frente para a seta. Porém, aqui nessa planificação, nós temos duas setas, né? Temos essa daqui e essa daqui. A primeira coisa é tentar montar esse dado. Ele está planificado e a gente vai montá-lo, certo? Você pode observar que essas aqui são as faces laterais desse dado, certo? Essa aqui vai ficar de frente. Esse círculo, quando a gente fechar, vai ficar oposto a esse losango. Esse coração aqui vai ficar na lateral e essa setinha vai ficar na outra lateral. Já essas duas outras faces, uma vai ficar em cima e a outra vai ficar na parte de baixo. Porém, o que foi dito na questão? Que Marcelo ficou de frente para uma seta. Então, vamos analisar se Marcelo tiver ficado de frente para esta seta. Fechando esse dado, você concorda comigo que a face oposta à seta vai ser esse coração? Observe que quando a seta está apontando para baixo, o coração está ao contrário, certo? Então, essa é a análise para esta seta aqui, essa primeira seta. Vamos analisar agora essa segunda seta. Fechando aqui esse dado e analisando a segunda seta, observe que se ele ficar de frente para essa seta apontando para cima, a face que vai estar oposta é a do coração, também é do coração, e no sentido contrário. Então, podemos chegar à seguinte conclusão. Independente da seta que Marcelo esteja virado para ela, olhando para ela, tanto a seta 1 como a seta 2, a imagem que ele vai ver, a imagem que Lúcia vai ver do outro lado, é um coração. Então, vamos aqui às alternativas. Temos aqui duas alternativas com coração. Tem um coração virado para baixo e um coração virado para cima ou para o lado esquerdo. Vamos analisar aqui. Se essa seta estiver apontando para cima, já que Marcelo vai estar olhando para ela, observe que esse coração vai estar ao contrário, ou seja, voltado para baixo. Se for a seta 2, da mesma forma. Se essa seta estiver apontada para cima, o coração vai estar ao contrário, ou seja, para baixo. Dessa forma, chegamos à conclusão que, se Marcelo estiver vendo uma seta virada para cima, a imagem vista por Lúcia vai ser um coração ao contrário, ou seja, um coração virado para baixo. A alternativa correta é a letra B. Nessa questão, vemos o seguinte. A figura a seguir representa uma cadeira, onde o assento é um paralelogramo perpendicular ao encosto. A partir dos pontos dados, conclui-se que os segmentos de retas são o seguinte. Vamos lá. Na questão A, diz que C e D, o segmento CD e o segmento EF são paralelos. Vamos analisar lá na cadeira. Temos aqui o segmento CD e o segmento EF. Na questão diz que são paralelos. Ou seja, esses dois segmentos são realmente paralelos? São. Então, essa aqui pode ser a alternativa correta, né? Mas, para ter certeza, a gente analisa as outras. Vamos lá. BD e FJ. Cadê o BD? Temos aqui BD e FJ.
Na questão diz que esse segmento e esse são concorrentes. Eles possuem algum ponto em comum, esses dois segmentos? Não, então eles não são concorrentes. A B não está correta. Na alternativa C, diz que o segmento AC e o segmento CD são concorrentes. Desculpa, são coincidentes. Eles não são. Olha o AC e olha o CD. Eles não são coincidentes. Agora vamos ver AB e EI. Na questão diz que, na alternativa D, diz que AB e EI, que está aqui, são perpendiculares. AB é perpendicular a EI? Não é. Então, a alternativa correta não é a letra D. E na letra E, diz que AB e EI, novamente, são paralelos. Eles nem são perpendiculares, nem são paralelos. Ou seja, a alternativa correta é a letra A, onde diz que CD e EF são paralelos. A alternativa correta é a letra A.